Seja muito bem-vindo ao canal Minuto Gramatical. Esse é o canal da sua aprovação. Eu sou o professor Arthur Gomes, sou professor de língua portuguesa, que aqui no YouTube facilita a sua vida. Se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, seja bem-vindo. Você está na playlist Resolução de Provas CPCOM e na aula de hoje eu vou comentar a prova do concurso de Lagoa Seca, que aconteceu domingo, agora dia 29 de setembro, tá? E eu vou comentar a prova de nível médio técnico de agente de mobilidade urbana. É isso mesmo? Deixa só eu confirmar aqui. Agente de trânsito, na realidade, tá certo? Que eu acredito que seja a mesma prova de língua portuguesa para os cargos de ensino médio. Vamos lá? Preste atenção, não sou o dono da razão, mas eu vou tecer minhas opiniões aqui. Eu acho que a CPCOM exagerou um pouco nas suas questões, tá certo? E tem questões sim que cabem recurso e questões que devem sim ser anuladas. Tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos lá. Já fiquei pequenininho, vocês estão vendo a prova aí. Agente de trânsito, Lagoa Seca, tá bom? Então vamos lá. O que é que o texto fala? Sempre a CPCOM coloca questões de interpretação textual. Então, primeira questão vai ser essa questão básica de compreensão textual. O texto vai falar sobre a questão como nós temos informações e aquilo que nós, como é que eu posso dizer, as percepções que eu tenho por contar uma história. Por exemplo, o que é que eu entendo, qual é a minha percepção do Japão, qual é a minha percepção da China, da África. Então, o texto ele vai falar sobre isso, tá bom? Então, pronto. Para mim, a primeira questão, ok, alternativa correta, letra C de certo, eu concordo com o gabarito aqui, tá? Onde vai dizer que como as informações que recebemos são capazes de construir uma única possibilidade de história. É verdade, isso é uma menina que ela morava na Nigéria, né? E ela vai para os Estados Unidos e lá ela sente que as pessoas enxergam ela de outra forma. Então, ok, tá? Segunda questão, apesar de ficar com o pé atrás dessa questão, e por quê? Porque, em geral, certo? Gramaticalmente, se classifica assim como uma locução adverbial, que é o que essa questão pede. Essa questão ela quer saber o sentido de em geral, certo? É uma locução adverbial de modo. Só que quando eu vou para o texto, e está aqui no texto, ó, eu vou ler as duas linhas, tá? Porque está bem aqui, ó, em geral, tá vendo? Vamos lá. Sou de uma família nigeriana convencional, de classe média. Meu pai era professor universitário e minha mãe era administradora. Tínhamos como era comum empregados domésticos que moravam em nossa casa e que geralmente, frequentemente, vinham de vilarejos rurais mais próximos. Então, o que é que acontece? Quando eu pego a parte da compreensão textual, então é algo que realmente, normalmente acontece, né? Mas é o que é que eu digo? A alternativa correta, eu concordo que é a letra B. Se você se equivocou e errou essa questão, você pode pegar uma gramática, pode pegar um site, tá certo? E você vai ver que a classificação desta locução adverbial é de modo, tá bom? Mesmo levando em consideração que há aspectos de compreensão textual aí. Então vamos lá. Terceira questão, ele quer saber aqui quais são essas palavras destacadas, né? As funções dessas palavras, tá bom? Então vamos lá. Então ela vai dizer o seguinte aqui, ó. Ela também presumiu. Exerce função sintática de oração principal? Sim. O que é que acontece aqui, ó? Dentro do enunciado aqui, preste atenção, tá? Ó, ela presumiu isso, certo? Ela presumiu isso. Toda vez que eu boto o isso no lugar do que, isso é uma conjunção integrante, tá bom? Introduz uma oração subordinada substantiva. Então, o que é que acontece aí? Antes da oração subordinada, vem a oração principal. Falei isso no meu aulão, falo isso todas as minhas aulas. Quem é meu aluno sabe que eu falo isso. Então, ó, oração principal, o está correto. O que, no período composto e análise, exerce função de conjunção integrante? Sim, é uma conjunção integrante mesmo. Então, 1 e 2 estão corretos. Eu já vou eliminando aqui, ó. Pronto, né? Aí vamos ver agora a letra D aí, que aí a 3 está errada, né? Porque ele vai dizer que esse que é um pronome relativo. Acabamos de ver que ele é uma conjunção integrante. A oração introduzida pelo que se classifica como oração subordinada substantiva objetiva direta? Sim, porque toda vez eu falei isso no meu aulão, gente. No aulão de sábado eu falei isso aí.
Toda vez que eu tenho uma conjunção integrante, antes dessa conjunção integrante, eu encontro um verbo que não é impessoal, isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. O meu aluno acertou essa questão, tá bom? Quarta questão, vamos lá. Alguns alunos já vieram conversar comigo sobre essa questão, porque eu mostrei um fragmento disso aqui no meu aulão, tá? Eu mostrei um fragmento disso aqui. Se você perdeu de bobeira. Então vamos lá. Sou de uma família nigeriana convencional, de classe média. Ó, isso aqui tem uma predominância descritiva. Não tem para onde correr, não. Por quê? A família nigeriana convencional. Olha os adjetivos. De classe média. Meu pai, olha a característica. Professor universitário. Minha mãe, administradora. Então, isso aqui realmente tem uma tipologia descritiva. Foi a questão 4 do meu aulão. Foi essa aí, tá? Depois eu mostro para vocês. Vamos lá? Quinta questão. Quinta e sexta questões. Envolve aqui, muito bom esse texto, né? Sinta-se à vontade, ou sinta-se à vontade, como o próprio Fernando Anitelli fala. Se você não conhece, Fernando Anitelli não conhece o Teatro Mágico, você tem que conhecer. Fantástico o trabalho de Fernando Anitelli, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Vamos lá para a primeira questão aqui. Então, ele vai dizer na quinta questão, deixa eu ver se eu coloco, se eu estou de acordo com o gabarito, se eu botei alguma observação. Não, estou de acordo com o gabarito. Então, ele vai dizer aqui, ó, sobre o processo de construção observado em todo sujeito é livre para conjugar o verbo que quiser, né? Porque está lá no texto. Gente, então vamos lá. Ele quer saber o que é que tem aqui. Ó, de fato, eu tenho uma polissemia. Por quê? Porque quando ele diz que todo sujeito é livre, pode ser o sujeito a pessoa e pode ser o sujeito a função sintática, tá? Então está correto isso aqui, eu concordo com isso aqui, tá? Agora, chega a primeira questão. E para mim, a primeira questão, ela tem que ser nula, tá? Nula. E eu vou dizer o porquê agora. Vamos lá. Ele quer saber a função sintática, aliás, mentira. É isso mesmo, ele quer saber a função desses termos destacados. Preste atenção. E ele pergunta aqui, ó, sintaticamente o trecho em destaque é qualificado como? Aí vamos lá. Afinal, a má gramática da vida nos põe, pessoal, preste atenção. Toda vez que eu tenho um verbo e esse verbo ele vai me pedir um complemento, ele vai ser um verbo transitivo, certo? Verbo transitivo. Se tem preposição, ele é um verbo transitivo indireto, não é? Se não tem preposição, ele é um verbo transitivo direto, tá? Aqui eu tenho a preposição entre. Para CPCOM, e eu discordo veemente dessa questão, isso é um objeto indireto e eu discordo. Por quê? Porque aqui o que tem é uma ideia de lugar. Nos põe onde? É a pergunta que eu faço. Eu não faço a que, em que, não. A pergunta é onde. Nos põe onde? Entre pausas. Me põe onde? Em casa, certo? Então, para mim, esse verbo ele é intransitivo. Se ele é intransitivo, isso aqui é classificado como um adjunto adverbial de lugar. Pronto. Na hora da prova, a única opção para marcar seria essa mesma, a letra C. Mas eu discordo do gabarito, para mim não é. Não pode ser letra A, predicado nominal, não pode ser sujeito, nem complemento nominal, nem agente da passiva. A única a ser marcada era o objeto indireto, mas para mim está errada. E eu vou provar agora, preste atenção, tá certo? Por exemplo, eu vou pegar aqui, dentre tantos exemplos de gramática normativa, me permita, tá? Colocar aqui o exemplo do verbo ser, que na sua essência é um verbo de ligação, tá bom? Mas agora eu vou mostrar os dois, como verbo de ligação e como verbo intransitivo circunstancial. Então vamos lá, ó. A aula é boa, tá? Eu vou dizer que o barato é aqui. Pronto. Acabou. É aqui. Nestes dois casos, eu tenho o mesmo verbo com funções diferentes, tá? No primeiro caso, ele é um verbo de ligação,
porque ele liga o sujeito a uma característica. No segundo caso, ele é um verbo intransitivo, porque depois dele eu tenho a circunstância de lugar, adjunto adverbial de lugar. Aí você ainda vai me questionar assim, mas professor, ali tem a preposição. O verbo assistir, por exemplo, ele é intransitivo e tem preposição. O verbo ir, ele é intransitivo e rege a preposição a. Então, eu discordo veementemente dessa questão. Na hora da prova, letra C, mas aí, para mim, tem que ser anulada. Vamos embora, questão de número 7 e 8, tá? Vamos lá. As questões de 7 e 8. Vamos lá. De acordo com o gabarito, a alternativa correta é 1, 3 e 5, não é? E eu vou ter que concordar com o gabarito, tá? É a letra E, de acordo com o gabarito aqui. Ó. Vamos lá. Apesar de ficar meio... não entender bem esse segundo padrinho, mas vamos lá. Calvin vai dizer, Calvin ou Kelvin, como você quiser chamar, tá? Ele vai dizer que está criando novas palavras, né? E que se ele criar novas palavras, a comunicação vai deixar de existir, certo? Então, vamos lá. Aí ele vai perguntar aqui sobre a tirinha, né? Vamos ver. A temática deste quadrinho se relaciona às transformações e mudanças linguísticas? Sim, porque é o que fala a tirinha. Então, o item 1 está correto, tá certo? Se o item 1 está correto, eu já elimino a letra A e só, né? Vamos lá. 2. Calvin chama a atenção para a capacidade de nos comunicarmos, né? É essa a capacidade? Não. Não é sobre isso. Ele está mudando a língua, né? E aqui tem uma poxa, ó. Independentemente de termos utilizados. Então, veja só. Não é da comunicação, é do ato de mudar a língua. Então, o item 2 se encontra errado. Onde tiver 2, eu elimino, já elimino a letra D, tá? Vamos lá. 3. A ausência do balão e do contorno no segundo quadrinho da narrativa colabora com o significado de expansão da língua. Pronto. Aí é isso aí que entra dentro do âmbito da compreensão de texto, né? E aí é ir pelo que a questão está pedindo, certo? Então, vamos lá. Se bem que tem a 4, né? Como correto, mas vamos lá. Vamos ver aí. Eu não posso eliminar nenhum até agora. Vamos ver a 4 aqui. Vou deixar a 3 guardada para você entender minha linha de raciocínio. Na fala do pai de Calvin, o uso das expressões inventadas, são neologismos. Nessa fala aqui, ó, quando ele diz aqui, ó, joia, maneiro, demorou, isso são novas palavras, não são gírias, né? Então o item 4 está errado, eu vou eliminar a letra B e a C. Pronto, automaticamente só pode ser aqui a letra E mesmo, tá certo? E aí o item 3, a letra 3, ó, o item 3, por mais que parta da compreensão e interpretação do texto, a gente mata a questão. Então, fechamos mais uma. Vamos aqui. 8ª questão, classes gramaticais. Botei essa questão no meu aulão. Do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho. Mostrei, disse, ó, vai cair na prova. Tá certo? Então, vamos lá. Quando, conjunção e da ideia de tempo. Dá verbo. Excludente caracteriza código adjetivo. Acabou. Não tem para onde correr. Tá certo? Letra A, concordo com o gabarito, vamos para cá. Nessa aqui, outra questão que eu botei no meu aulão, tá? Funções da linguagem. E aí o que é que acontece aqui dentro dessa questão? Olha só. O texto explica o próprio texto. Isso é a função metalinguística. Eu também não tenho que questionar, porque ó, 54% dos alunos do terceiro ano do ensino médio não têm habilidades básicas de leitura. Certo? Como é que você pode ler uma notícia dessas e não ficar indignado? Veja que o texto explica o próprio texto. É porque eu li, mas não consegui interpretar o texto. Pronto, o texto explicou o próprio texto. Função metalinguística. Acabou. Questão 10. Vamos lá? 9 já foi. Questão 10. Deixa eu virar aqui porque tem umas que... Eu coloquei as observações, deixa eu ver se a 10 eu botei. Não, a 10 eu não botei não, tá? Vamos lá. Quanto um gabarito, letra E de escola, vamos ver se é isso mesmo. Sobre o texto, analise as afirmações a seguir em sua integralidade. A abordagem do texto visual provoca o humor pelo trecho da notícia de que se trata do baixo índice de leitura e quem leu não consegue construir o sentido sim. É tanto que isso é a metalinguística, né? Vamos lá. O segundo personagem fica mais ainda decepcionado quando percebe que a leitura vai além de decifrar código,
mas entender também a leitura, perfeito também isso aí, né? Terceiro, o fato de o segundo personagem não entender o texto não compromete a sua leitura, o fato de o segundo personagem, mas não é o segundo personagem que não entende, é o primeiro, né? Então o item 3 está errado, tá certo? O uso do negrito e fonte maior não provoca nenhuma mudança de efeito de sentido? Claro que provoca, né? Então fica 5 aí, tá certo? Então fechamos mais uma questão, concordo aqui com o gabarito também. Gente, outra questão que eu não entendi assim, eu discordo, tá? Do gabarito da CPCOM. A CPCOM colocou como correta aqui, acaba que eu nem marquei aqui, eu nem coloquei, porque sinceramente não compreendi o que a CPCOM cobra, tá certo? Não entendi literalmente aqui. Para mim, essa questão ela tem que ser nula. Quer dizer, a CPCOM ela vai colocar aqui nessa questão, deixa eu ver aqui, viu? Ele vai dizer o seguinte, é uma crítica sobre forma como o trecho... Há uma crítica... Não, ela coloca a letra B. Houve uma adaptação no trecho, em destaque abaixo do meme, para a linguagem mais informal. A banca traz como letra B a correta, certo? Pessoal, preste atenção. Para mim, na minha visão, eu não sou o dono da razão, mas para mim essa questão tem que ser nula. Por quê? Tá? A banca vai trazer como alternativa correta para a questão de número 11. Eu vou até me certificar aqui. Letra B de bola, ela vai dizer o seguinte. Vamos ler o que tem aqui, né? Vamos lá. Senhor da lei, eu não sou vadio, eu não sou um larápio. Sou um rapaz sem carinho, eu me acomodei na praça recordando daquela senhorita, né? Pronto, tem um meme aí. E aqui eu tenho essa parte aqui, ó. Tá? Vamos ver aqui. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça pensando nela. Né? Aí vamos lá. Na letra B, que é o que a CPCOM traz como correta, diz assim. Houve uma adaptação no trecho em destaque abaixo do meme, certo? Então está dizendo que aqui houve uma adaptação, certo? Para uma linguagem mais informal. Preste atenção na minha visão. O que se pegou aqui foi um fragmento de uma música, né? Que acho que é de Bruno e Marrone, nem me lembro mais de quem é essa música. Tá certo? Então vou dar a minha versão, vou dar a minha opinião, né? Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente, eu dormi na praça pensando nela. Na minha visão, aqui não houve uma adaptação. Pegou-se o trecho da música e colocou aí. Se a música já está informal, se ela apresenta uma informalidade, é outra coisa, tá? Mas para mim, não houve aqui adaptação. Então a CPCOM pegou pesado, viajou, como a gente fala na linguagem informal, e para mim, essa questão não apresenta sentido, porque não houve aqui adaptação, tá? Então, essa é a minha visão, tá, pessoal? Eu não sou o dono da razão, não. Então, para mim é nulo, de acordo com a CPCOM, deu letra B. Mas eu me questiono aqui, qual foi a adaptação que houve aqui? Porque ele está dizendo, ó, houve uma adaptação no trecho em destaque abaixo do meme. Tá? Se eu guardo, eu não sou vagabundo, eu não sei, né? O que eu vejo é isso, tá? A não ser que abaixo do meme é isso aqui, ó, certo? A não ser que a CPCOM esteja dizendo que abaixo do meme é esse aqui. Sou um rapaz sem carinho, eu me acomodei na praça, recordando daquela senhorita. Bem, enfim, para mim, essa questão ela está nula, não tem resposta correta. Não tem. Certo? Prontinho. Vamos lá para a próxima questão, a questão de número 12, não é? É um poema de Clarice Lispector, é uma questão de compreensão textual. Para mim aqui a questão 12 está ok, a alternativa é essa aqui, ó. Na expressão, a caça pode ferir mortalmente o caçador. Refere-se ao fato de que, uma vez dito, não há como retomar ao momento do não dito. É porque Clarice Lispector fala nesse texto sobre as palavras, sobre o poder das palavras, né, do que ela acha, enfim. Então ela vai terminar dessa forma, é uma questão meramente de compreensão, para mim está ok. Tá certo? E aí, ó, veja só o que é a CPCOM, tá?
Ela bota esse texto todinho aqui, ó, mas se você for parar para responder as questões, salvo engano, a última, deixa eu ver aqui, viu? Não, nenhuma das 3 questões você precisa ler o texto. Então, ó, eu sempre falo para os meus alunos mentorados, primeiro parta para as questões, depois vá para o texto. Eu falo tudo isso. Todas as vezes eu falo isso nas minhas aulas da mentoria. Que, inclusive, se você quiser fazer parte da minha mentoria, venha fazer parte, porque eu estou entregando as provas. Os depoimentos estão aí nas minhas redes sociais. Se você quiser conferir, vem aqui, ó, para ver o que é que o pessoal está falando nas redes sociais, tá bom? Eu entreguei a prova da CPCOM. A verdade é essa. Professor, eu quero fazer parte da mentoria. Me manda um WhatsApp nesse número, 83996637794. Você fala diretamente comigo. Venha estudar, venha aprender a língua portuguesa comigo, tá? O seu investimento vai ser apenas de R$10 por mês. Apenas de R$10 por mês. E você pode sim ser aprovado. Confia no que eu estou dizendo, tá bom? Então, vamos lá. Vou ficar pequeno de novo aqui para você. E, ó, vamos lá. Questão de número 13, não é? Questão número 13 está correta aqui, tá? A alternativa a ser marcada é a letra D mesmo. Vamos entender, né? Ele quer saber o uso das vírgulas aí, né? Então, o que é que diz na letra D? Vamos lá. Separação de termos iguais e das 2 orações coordenadas, tá? A emoção, frustração e superação. Beleza. Mas tudo isso exposto de forma a fazer sentido dentro de determinado momento e sem exageros. Então é isso mesmo, ó. O que eu tenho aqui, eu vou ter uma oração aqui, eu tenho uma oração 1 aqui. Aí eu tenho a primeira vírgula para separar termos, já, uma oração da outra, tá certo? E aqui a vírgula utilizada para a oração coordenada adversativa, tá? Ele até traz isso na letra A, mas ele traz como subordinada, ó. E não é subordinada, é coordenada, tá bom? Então, o que está errado na letra A é essa subordinada, tá certo? Na letra B, aliás, perdão, na letra B o que está errado é subordinado. Na letra A não são termos iguais, junção de 2 orações coordenadas, né? Vamos ver aqui de forma a fazer sentido dentro de um determinado momento e sem exageros. Então, essa explicação final não condiz, está errada. Então, quando ele vai dizer aqui na letra E, separação de termos iguais da oração principal. Não tem oração principal, porque as orações são coordenadas. Só tem a oração principal se a oração for subordinada. O meu mentorado, ele sabe disso. Tá bom? Vamos lá. A questão do número 14, também concordo, tá? Aqui, as expressões, é uma questão de compreensão textual envolvendo semântica, né? Então, existem palavras aqui que são sinônimas, né? São parecidas para que haja a conjuntura textual, tá bom? Então, fechada essa questão. Chegando à questão 15, questão que para mim tem que ser nula. Deixa eu ver se eu marquei aqui. O gabarito diz, vamos lá, que é a letra E a correta, tá? Então, vamos lá. Por que para mim não é? Pelo mesmo motivo da questão de número... Deixa eu ver qual foi a questão aqui que eu anulei, que eles falaram que o verbo era... Foi a questão do número 6, tá? Então, a questão número 6, pronto. O que é que está acontecendo com a CPCOM? Ela está considerando verbos intransitivos como verbos transitivos indiretos, tá? Que é o que acontece aqui nessa questão. Então, ó, o afeto vindo do lugar improvável, ele vem de onde? Ele vem, já está aqui, ele vem de algum lugar, ó. Então, isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. Acabou, não tem o que questionar aqui. Adjunto adverbial de lugar. Então, esse verbo é intransitivo, ponto final. O que ele pediu não foi um complemento, foi um adjunto adverbial de lugar, tá certo? É a mesma coisa do verbo morar, do verbo ir, que segue a mesma ideia do verbo vir, tá bom? Então, para mim, questão nula, né? Na hora da prova eu tinha que marcar uma, marcava a letra E, mas essa questão ela tem que ser nula no meu ponto de vista. Como eu falei, não sou o dono da razão, mas é isso. Segue aqui o meu perfil, tá? Eu vou botar, aqui está o meu número do WhatsApp, e eu vou colocar o link da minha mentoria aqui na descrição, que é um conselho, venha fazer parte da mentoria, tá bom? Faz o A, vem autorizar, cola em mim que é sucesso. Até a próxima aula, até o próximo vídeo.